Hoje está aqui comigo Luiz Fernando, especialista em leitura corporal. A leitura corporal, ela é feita apenas uma vez na vida e dá um resultado extraordinário. Agora, a grande pergunta é: como apenas uma sessão de leitura corporal pode dar um resultado tão fantástico? Luiz Fernando, você pode explicar para nós um pouquinho sobre leitura corporal e os resultados na vida da pessoa? Sim, posso sim, Rosilé. O gráfico, Rosilé, ele é algo assim incrível quando você passa a entender um pouco sobre ele, né? Porque ele mostra todo o potencial que uma pessoa tem. Esse gráfico, ele funciona assim, ele é feito uma análise do corpo da pessoa e nessa análise, o que que nós fazemos? Nós descobrimos como a mente daquela pessoa funciona. E é aí que a coisa ela começa a ficar mais interessante. Porque algumas pessoas, por exemplo, elas fazem faculdade, outros fazem alguns cursos profissionalizantes, porque ela quer ter uma profissão, né? Ela quer dar certo numa profissão. Mas o que que acontece às vezes? O que acontece às vezes é que na área de trabalho que essa pessoa, às vezes, ela até sonha em querer ter aquilo como profissão e não dá certo. Todo aquele trabalho, uma faculdade, um curso profissionalizante que ela fez, todo aquele desejo de se formar naquela área que ela sempre gostou, nada acontece, não dá certo. Ela não consegue, não é, engrenar nesse tipo de trabalho. Mas por que que isso acontece? O corpo dessa pessoa, o seu gráfico, me mostra que aquela profissão não é para aquela pessoa. Mesmo que ela tenha o desejo de se tornar aquilo, ser aquilo, o gráfico mostra que aquela não seria a área correta para aquela pessoa persistindo naquele trabalho, por isso que não dá certo. Então, o que que isso mostra? Existe uma profissão certa para cada tipo de pessoa. Você quer ver um outro exemplo que esse gráfico ele mostra? Ele ajuda muito, é muito interessante. Uma pessoa ela quer se relacionar com uma outra pessoa, ela quer ter um relacionamento sério e quer mesmo que aquele relacionamento dê certo. Então, o que que acontece? Ela mostra, nesse gráfico, ele mostra até que tipo de perfil de pessoa seria bom para essa pessoa se relacionar. Em muitos casos, por exemplo, de alguns casais em processo de separação que chegam para mim, já chegaram vários, e chegam para mim como um último recurso antes de concretizar sua separação. E pasmem, não se separam mais. Sabe por quê? Porque ao fazer esse seu gráfico em leitura corporal, eles descobrem como que eles e o seu parceiro ou parceira funcionam e passam a aprender a lidar um com o outro e passam a entender melhor como a pessoa funciona. É como mais ou menos assim, como se você tivesse um aparelho eletrônico muito bom, de uma marca boa, que você comprou, mas só que você não sabe direito como ele funciona. Você tem uma certa dificuldade em lidar com ele. E às vezes você até pensa em passar para outra pessoa, vender, dar para alguém, mas de repente você vai lá e descobre o manual daquilo. Você começa a descobrir como aquilo funciona, passa a entender melhor o funcionamento daquele aparelho que você já estava com dificuldade, às vezes estava até se irritando um pouco com ele. E o que que acontece quando você passa a entender melhor como ele funciona? Você não quer mais passar ele para frente, porque você o conheceu melhor. E antes, tudo aquilo que você não gostava nele, você passa a gostar, pelo simples fato de entendê-lo. O gráfico, ele ajuda muito no alinhamento de casais. Guarde isso. O gráfico ajuda muito no alinhamento dos casais. E você que é uma pessoa que se sente muito insegura, tudo que você vai fazer, você sente uma tremenda insegurança. E você que já tentou de tudo para tentar emagrecer e não consegue. O gráfico e leitura corporal, ele vai mostrar para vocês o porquê essas coisas elas acontecem. E vai dar para vocês as soluções para que vocês aprendam a lidar com esses problemas. Resumindo, o gráfico, Rosilé, ele é fantástico a partir do momento que a pessoa faz ele, passa a se conhecer melhor, passa a conhecer como a sua mente funciona, por que que age, por que que tem determinadas atitudes. Tudo isso é explicado nesse gráfico em leitura corporal.
Olha, que interessante. Quero agradecer as suas explicações, porque realmente existe essa dúvida. E muitas pessoas têm me perguntado o que realmente é esse gráfico, qual é o resultado na vida das pessoas. Nós podemos observar aí que muitas pessoas são inseguras. Esse gráfico também, como o Luiz Fernando disse, mostra todo o potencial da pessoa, e é esse potencial que tira a pessoa da dor emocional. Também faz alinhamento de casal. Olha que interessante, pessoas que estavam ali prestes a assinar para divórcio e de repente se conheceram através desse alinhamento e resolveram a vida. É uma coisa extraordinária mesmo. Outras pessoas também não sabem a profissão de sucesso e às vezes está numa área que não tem nada a ver com ela, por isso não dá certo. Por isso a vida não funciona. Uma coisa interessante que você falou, e realmente eu tenho visto, que o gráfico e a terapia emocional também, ela tem ajudado algumas pessoas a emagrecer, pasme. Por quê? Porque tem alguns traços de personalidade que descontam na comida como fuga para a dor emocional. Mas imagine, se não existe a dor emocional, ela não vai mais fugir para comida, daí ela emagrece. Bom, teve vários casos, mas um recente que nós dois estamos tratando, o Luiz Fernando com reflexoterapia e eu com terapia emocional. Fernando, esse último caso que nós estamos de emagrecimento, porque na verdade ela saiu da dor emocional e emagreceu. Quantos quilos ela já emagreceu? Olha, esse caso é um caso bastante interessante. E quando ela chegou para nós, ela estava uma pessoa muito desconfiada, já havia tentado de tudo, tomando muito remédio por causa dos seus problemas emocionais, eram bastante mesmo, era bem elevado, muitos remédios fortes. E a primeira coisa que eu fiz quando ela chegou para nós foi fazer o gráfico dela em leitura corporal. Ali eu descobri como que ela funcionava e o porquê que ela agia, da maneira como ela agia no dia a dia, formas diferentes, e as situações que estavam levando ela a entrarem e permanecerem nessa dor emocional. E ela cada vez ganhando mais peso. Essa pessoa, depois desse tratamento, ela passou a fazer terapia conosco, né? Nós, através desse gráfico de leitura corporal, entendemos melhor como ela funcionava, ajudamos ela também a entender como ela funcionava, que esse é o ponto importante, né? Às vezes você vai em algum terapeuta, ou médico, coisas assim, eles vão falar para você coisas que eles acham a seu respeito, mas não vou explicar para você como você funciona, né? Então, é eu tratando de você. Eu sou o profissional. Eu é que sei. Não, na leitura corporal não funciona assim. Eu é que sei fazer leitura corporal. Eu sou especialista nisso. Mas eu passo para a pessoa, eu ajudo a pessoa a entender como ela funciona. Então, nós formamos como se fosse uma parceria. Eu descubro como você funciona, mostro para você e juntos, né, nós percorremos um caminho mais fácil e juntos é mais fácil do que sozinho. E nesse ponto a pessoa acaba voltando no recurso emocional, ficando bem emocional. Essa pessoa emagreceu já 40 quilos. Acredite se quiser. Verdade. E pensa, uma mulher lindíssima. E o mais lindo é a mudança que ela fez na postura, nos relacionamentos, na família, com ela mesma. Porque quando a pessoa muda, ela muda o relacionamento que ela tem com ela. E quando ela muda o relacionamento que ela tem com ela muda com as pessoas à volta, ela se torna uma pessoa melhor. Porque, como o Luiz Fernando falou, esse gráfico mostra o potencial da pessoa. E é esse potencial que faz realmente curar a dor emocional. Terapia emocional, ela não é qualquer terapia, acredite nisso. Muitas pessoas já chegaram e falaram assim: olha, eu vim conhecer, mas não adianta, eu já passei por tudo que você imagina e não tem jeito. Aí eu lembro que um dos casos, eu sempre falo isso na classe de alunos, que ela já fez parte muitas vezes, tem uma aluna que fez terapia emocional que falou isso, não, já passei por tudo.
e nada deu certo. E eu também nem vou voltar por retorno. Foi nisso que nossa consulta. Aí eu falei, ah, então você só veio me conhecer, você não veio conhecer terapia emocional, porque se você se entregar para terapia emocional, você vai ter resultado. E pasme, ela teve resultado na vida. Um mês de terapia, a vida dela já alinhou de uma forma, a mente dela já começou a trabalhar diferente. Então, realmente, terapia emocional muda a vida da pessoa se ela desejar a mudança. Se ela estiver cansada, cansada da sua vida não dar certo, cansada do relacionamento familiar que não tem alinhamento, às vezes até mesmo a criação de filhos ou financeiro, são 7 áreas que precisam ser tratadas e equilibradas. Então, a terapia emocional, junto com esse gráfico, e muitas vezes a pessoa nem chega a fazer a terapia emocional, ela faz o gráfico e para por aí. É isso mesmo, Luiz Fernando? É, isso mesmo. Porque só no gráfico é muito reconfortante para a pessoa se autoconhecer. Então, quando você passa para ela, acontece muitos casos assim. Quando a pessoa está com muita dor emocional, nós sugerimos que ela continue por um período com a terapia. Mas é interessante e reconfortante, como eu falei, o fato da pessoa se autoconhecer. Então, quando você sabe como você funciona, tudo fica mais fácil. A pessoa não consegue falar não. Ela aprende a dizer não. Você quer ver uma outra coisa que é interessante, que a leitura corporal ajuda muito? Eu acho. Todas as pessoas deveriam fazer leitura corporal. Empresas, por exemplo, contrata uma pessoa para ser um vendedor. Uma semana manda aquela pessoa embora. Ela não era a pessoa certa para ser uma vendedora. Aí na outra semana a empresa contrata uma outra pessoa para tomar conta do seu almoxarifado. Uma semana manda embora aquela pessoa porque ela é muito desorganizada. Mas olha que interessante, a pessoa que você contratou para ser o vendedor era a pessoa perfeita para cuidar do seu depósito ou do seu almoxarifado. E aquela pessoa que você mandou embora porque você achou que ela não organizava direito, era a pessoa perfeita para a área de vendas da sua empresa. Olha que interessante, né? Então, esse autoconhecimento dá muita direção, na vida das pessoas e tem feito nós temos feito um grande trabalho em ajudar as pessoas nesse sentido, né? E muitas pessoas, né, nesses anos que nós trabalhamos com isso, têm se beneficiado muito com a leitura corporal. Então, você quis dizer aí que a leitura corporal pode ajudar empresas? Pode, claro. Inclusive, eu já trabalhei com empresas nesse sentido, que às vezes a pessoa precisa de uma pessoa muito organizada, por exemplo. Uma contabilidade, vai precisar ser extremamente organizada com números, papéis, leis, não pode deixar nada passar, senão pode gerar uma multa pesada para o cliente. Aí você mostra para mim as pessoas, né, que você deseja contratar, eu faço o gráfico em leitura corporal dessas pessoas, e ao fazer o gráfico eu já vou determinar, essas pessoas não servem para essa área de trabalho. Quem serve para essa área de trabalho é esse tipo de pessoa. Então, a pessoa evita ficar contratando e mandando embora, né? Descontratando. Contratando e mandando embora um funcionário. Porque ela não tem esse conhecimento, ela não sabe como que as pessoas funcionam. Em muitos casos, só de olhar para a pessoa, eu já posso falar para a pessoa se ela deve contratar aquela pessoa naquela área ou não. Só de olhar para a pessoa. E também evita demissão, né? Eu lembro de um caso que você me contou que você estava alinhando uma empresa, né, a colocação de funcionários, e daí eles estavam querendo colocar uma gerente, só que a gerente já estava dentro da empresa. É isso mesmo? É, ela já estava lá o tempo todo, Ninguém passando desapercebida, como gerente, quer dizer, ninguém conseguia enxergar. E quando você é perito em leitura corporal, você enxerga que as pessoas não conseguem ver, né? Então, quando eu chego numa área de trabalho, por exemplo, eu chego simples, um caixa de supermercado, eu bato o olho, eu já sei que aquela pessoa, ela queria estar em qualquer lugar da vida dela, menos trabalhando naquele lugar, porque não é para ela aquilo. E às vezes nem ela sabe, está trabalhando, está lhe ganhando seu dinheiro, mas aí o que que vai acontecendo? Não é a área que ela deseja na vida dela, mas nem ela sabe o porquê que isso tem acontecido. E aí começa a gerar uma grande dor emocional naquela pessoa que ela nem percebe
nem sabe de explicar o porquê que aquilo acontece. Olha, é extraordinário. Eu vou contar para vocês. Eu fiz há muito tempo atrás, né? Fizeram, né? A minha leitura corporal. E depois eu fiquei pensando, como pude estar comigo mesma por tantos anos e não saber coisas tão importantes a meu respeito, e uma pessoa que eu nunca vi na frente falar coisas como se me conhecesse há 10, 20 anos. Eu fiquei impressionada. E realmente eu tinha um desejo no meu coração que era exercer essa profissão. Sempre pensei em ser pediatra, ser terapeuta, essa linha de profissão. Mas a minha profissão era totalmente voltada a tudo menos terapia. Aí o que que aconteceu? Meu gráfico realmente alinhou e me contou o que já tinha aqui no meu coração, mas me deu o incentivo para continuar buscando isso para a minha vida. Aí eu fiz a minha transição de carreira. Talvez você seja uma dessas pessoas que talvez já tenha aquele desejo dentro do coração, mas não tem aquela certeza. O gráfico ele dá muita certeza. E uma coisa eu vou dizer para vocês. O autoconhecimento é liberdade. Se conheçam, se permitam, porque a grande virada de chave é essa permissão. E o conhecimento ninguém vai tirar de vocês. Então é isso mesmo, Luiz Fernando. Então você incentiva as pessoas a fazerem esse gráfico. Sim, incentivo sim, porque eu tenho certeza que os resultados que eu tenho observado vão agregar muito valor na vida das pessoas, da família toda, marido, esposa, filhos. Você tem uma empresa, seus funcionários, tudo isso, até a empresa, o emprego, talvez que você esteja trabalhando há tempos, você ser dono de um negócio há tempos, eu posso até falar para você se está certo ou não aquela área de trabalho que você está atuando. Exatamente. Você também que está namorando, quer alinhar antes do casamento, pode ser feito isso também. Ou aqueles que já estão casados e às vezes estão com alguma dificuldade, procure a solução. Assinar divórcio, muitas vezes, não é a solução. Se conhecer, alinhar, preservar a família é uma coisa sagrada. Então, se permitam. E é isso mesmo. Nós desejamos que essa live possa ter feito você compreender a importância desse gráfico. Eu agradeço muito o Dr. Fernando por nos dar todas essas informações sobre o gráfico. Eu que Agradeço. agradeço, eu que agradeço.